Sabendo o sintoma guia, nós partimos para a investigação da história mórbida atual, ou história da doença atual. Aqui a gente precisa seguir a sequência de perguntas abertas, focadas e fechadas. Lembrem das boas técnicas de comunicação. E sempre assim, a gente esgota o sintoma guia, esgota o principal sintoma, para depois seguir para as próximas queixas, as perguntas dos outros motivos. Então sempre faz toda a investigação de um sintoma, um bloco, como se fosse uma gaveta, você abre aquela gaveta, investiga tudo, fecha, encerra, pergunta se o paciente precisa acrescentar algo mais, não precisa, vamos para o próximo sintoma. Então, um sintoma de cada vez na investigação. E aqui a investigação do sintoma guia, ela também tem que ser sistemática. Então, lembrem lá, né? Pergunta aberta, depois focada, depois fechada. Então, a gente faz uma pergunta aberta inicial sobre o seu sintoma guia. Vamos usar como exemplo um dos principais sintomas, que é a dor. Sobre a dor que o senhor contou que é o motivo principal da consulta. O que pode me contar? Então, você deixa uma pergunta aberta sobre a dor, mas que a resposta é totalmente ampla. Então, a gente deixou o paciente contar espontaneamente sobre o sintoma guia dele. Depois que ele contar tudo que ele lembra, tudo que ele acha relevante, a gente passa para as perguntas focadas e as fechadas. Se ele não comentou na resposta da pergunta aberta inicial, a gente investiga a época de início, o modo de instalação, se o sintoma se instalou de modo súbito ou insidioso, insidioso quer dizer lentamente, se teve algum desencadeante ou alguns desencadeantes, como eram as características desse sintoma no início da apresentação, como foi a evolução ao longo do tempo, então como ele era no início, como ele vem se comportando até hoje. Os sintomas associados a ele, os fatores de melhora, que melhoram o sintoma, que aliviam, os fatores de piora, que fazem com que ele fique pior, as medicações, os tratamentos que ele já usou para esse sintoma, e se há algum caso similar na família, algum conhecido, em coabitantes. E a gente encerra com essa reabertura final, depois de a gente ter esgotado todas as informações, deixando espaço para o paciente comentar mais alguma coisa. Então a gente pergunta se de tudo aquilo que foi informado, se há algo mais que ele deseja acrescentar. Quando está toda a informação ali, você já conseguiu todos os dados que precisava, aí você pode partir para o próximo sintoma. E se não tiver nenhum sintoma, para o próximo passo da anamnese. E nas características dos sintomas, nós temos que saber as diferenças, porque cada sintoma precisa ser investigado de um modo diferente. As características dos sintomas mudam. Então, algumas, por exemplo, que a gente deve investigar, né? A localização, a intensidade, a duração, a frequência com que esse sintoma aparece, quantas vezes no dia, na semana, no mês. O ritmo é se ele aparece mais em algum período, por exemplo, ele aparece todas as manhãs ou aparece de 3 em 3 dias. Então, a investigação do ritmo, bastante ligada à frequência, né, mas é a periodicidade que ele surge, e as relações com as outras funções do organismo. Por exemplo, tem dor abdominal, e quando tem essa dor abdominal, tem alguma alteração, uma disfunção intestinal, uma diarreia, algum sintoma relacionado ali a alguma função do organismo. E aqui nas características dos sintomas, é interessante estudar, pesquisar, ler quais são as diferentes investigações para cada sintoma, pelo menos dos principais.